Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Danila Bernardes, em Brasília, teve acesso com exclusividade a um documento com data de ontem, que deixa bem claro. Até o momento, o Tribunal de Contas da União não deu início ao trâmite para o andamento da proposta de otimização do contrato de concessão da BR-101. Neste mesmo documento, o Tribunal de Contas da União lista informações que a ANTT ainda precisa entregar para o TCU nos próximos 15 dias. Vale a gente lembrar aqui que o que está em jogo, neste momento, é a tão esperada solução para o trânsito na região do Morro dos Cavalos. Danila Bernardes, então, vai abrir a nossa edição de hoje com mais informações sobre tudo isso. Danila, muito boa noite para você. Enrolada a situação no TCU, né? Oi, Márcia, boa noite para você também, boa noite para você que nos acompanha. Exatamente isso, bastante enrolado esse processo todo, um processo muito burocrático. Eu tenho em mãos aqui o documento que você citou, Márcia, foi um despacho do presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente Vital do Rego. E aqui nesse documento, gente, ele pede uma série de informações para a ANTT e diz que o aceite do pedido para começar a tramitação desse pedido de extensão do contrato da concessão da BR-101, ele depende dessas informações e deu um prazo aí de 15 dias para a ANTT responder. Só que são dados bastante técnicos, como, por exemplo, custos, os projetos, o impacto que vai ter, impacto ambiental, impacto econômico, são vários detalhes aí que depende de análise técnica, que depende realmente de uma apuração muito específica. A informação que a gente tinha antes era que o projeto ele já aguardava a formação da comissão, uma comissão que vai ser formada no TCU, para poder ser entregue para essa comissão, para depois ir para um relator e depois seguir para o plenário julgar se vai realmente aceitar essa proposta. Mas, pelo que está escrito aqui, a situação é outra. Nós preparamos uma reportagem para mostrar detalhes desse documento e você vê agora. Depois de mais de um ano de debate, a proposta de otimização do contrato de concessão da BR-101 chegou ao Tribunal de Contas da União. Um longo processo deve ocorrer junto ao TCU. Embora fosse esperado que os trâmites já tivessem começado, um despacho publicado pelo presidente do tribunal mostrou que a admissibilidade da proposta ainda não foi feita, ou seja, ainda falta a formalização desse aceite. O documento direcionado à Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que a análise da admissibilidade depende de uma série de informações que devem ser apresentadas pela ANTT, como, por exemplo, a lista proposta dos investimentos e obras indicando o tipo, a localização e o problema a se resolver, a vinculação de cada um dos investimentos aos objetivos das políticas públicas do setor de transportes terrestres, a análise preliminar dos novos investimentos, considerando o impacto de cada um deles na melhoria do sistema rodoviário e na redução de acidentes, também a realização de uma análise comparativa das soluções propostas, considerando o custo e benefício, estabelecer uma lista de investimentos, considerando critérios objetivos, contemplando os aspectos técnico, econômico e ambiental e, por fim, o exame técnico dos custos com base no mercado. O TCU deu prazo de 15 dias para a ANTT entregar as informações e muitas delas são técnicas, ou seja, precisam da análise de especialistas, mas ao mesmo tempo são consideradas básicas em um processo como esse. E enquanto o presidente não der o aceite ao processo, o prazo que o órgão terá para analisar e julgar o pedido, de 120 dias, não começa a contar. A obra considerada prioritária pela bancada catarinense e pelo Ministério dos Transportes é a do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Foram sugeridas 3 opções, uma para a construção de 2 túneis, cujo projeto não está atualizado, outra para uma obra que contempla apenas um túnel em sentido único e a sugestão de fazer um contorno viário, apresentada pelo governador de Santa Catarina, que ainda não conta com o projeto. Ao analisar o documento, o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense defende que nessa fase o TCU não deveria pedir as informações ainda. Tanto o Tribunal de Contas da União, nesse momento, não tem que estar analisando o mérito. É a comissão que vai analisar tecnicamente o mérito, depois
depois os próprios ministros vão analisar o mérito. E é nesse período, justamente, que se dá o diálogo entre Tribunal de Contas, a ANTT e Ministério dos Transportes para fazer uma síntese entre todas as obras prioritárias. O deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, afirma que o despacho mostra que o processo está recebendo a atenção do Tribunal de Contas da União, mas que no prazo de 15 dias será difícil levantar parte das informações solicitadas. Eu acredito que o Ministério e a NTT já deva ter grande parte dessa documentação, né? Obviamente, algumas questões mais novas e recentes, como o Morro dos Cavalos, que eu acredito seja a última, que está pendente ainda de documentação, mas é um prazo que são de 15 dias não renováveis, pelo que a gente viu no despacho. Então a gente tem que ficar atento aí, tem um prazo de entrega de todo esse material. A otimização do contrato com a Arteres prevê que a concessão se estenda por mais 15 anos por meio da pactuação de novas obras. Essa tem sido a opção para ter investimentos na rodovia. Antecipar os investimentos de 10 bilhões, pelo menos é o que se quer, e viabilizar o mais rápido possível. Portanto, essa é a grande engenharia positiva que nossa bancada toda, uníssona, independente de partido, estamos unidos para uma busca definitiva, principalmente o Morro dos Cavalos. Bom, nós estamos atrás de uma resposta no Ministério dos Transportes, mas o Ministério pediu um prazo até amanhã à tarde para trazer aí informações sobre esses detalhes que o TCU está cobrando e a gente, claro, vai trazer essa resposta do Ministério. Bom, nós vimos aí que o TCU cobra os projetos de obras importantes. Uma delas, a gente sabe, a mais importante é a do Morro dos Cavalos. A gente lembra que o governo do estado propôs a construção de um contorno, né, no morro, que, segundo o governo, seria uma obra mais viável aí economicamente, né, falando de tempo e também de custo, mas essa obra ela foi sugerida aqui em Brasília para o ministro Renan, isso no final de abril, e o ministro pediu um pré-projeto com esse levantamento e deu um prazo de 120 dias para o estado entregar esse pré-projeto. Hoje eu conversei com o secretário Ricardo Grando, secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, e ele disse que esse estudo ele está em andamento e que esse prazo ele será cumprido, esse pré-projeto ele vai ser entregue para o Ministério. Mas o Estado ele não está trabalhando aí com base, com referência ao andamento desse pedido de otimização do contrato com a concessionária, desse pedido de extensão do contrato. O Estado trabalha aí de uma forma diferente, acredita que essa obra, inclusive, pode ser realizada fora desse contrato de otimização, mas o próprio ministro Renan disse que a forma de investir, de ter recursos para construir essa obra hoje, é realmente por meio desse contrato com a concessionária. A gente vai ter que seguir acompanhando essa situação, porque é um imbróglio grande por aqui, viu, Márcia? Como sempre, né, Danila Bernardes? Você falava, eu vi a reportagem, vai dando uma tristeza, né? A gente acredita, a gente fica na expectativa. Aí a gente vê que não estão fazendo praticamente nada. Mas a nossa parte a gente faz, que é cobrar.